Olá a todos. Hoje nós vamos estudar, na verdade vamos continuar, os estudos das operações com radicais, só que hoje nós vamos reservar a videoaula para multiplicação e divisão de radicais. Como multiplicação e divisão tem umas propriedades, alguns exemplos, a gente vai dividir esse estudo das multiplicações e divisões em duas partes, tudo bem? Então vamos começar com a videoaula de hoje. Vamos ver hoje multiplicação, começar com multiplicação de radicais de mesmo índice. Você lembra dessa propriedade, raiz enésima de A vezes B, onde nós fazíamos a separação, a raiz enésima do A multiplicado pelas raiz enésima do B, ou seja, a raiz enésima do produto nós transformávamos em produto das raízes enésimas. Lembram disso? Muito bem. Então, gente, a gente vai usar essa mesma propriedade, só que de maneira contrária, A gente vai ter aqui, olha, o produto de dois radicais de mesmo índice, nós vamos juntar no mesmo radical, no produto do mesmo radical. Ou seja, a gente vai ter o produto de dois radicais, a gente vai transformar no radical do produto. Tudo bem? Olha aqui os exemplos. Raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 7. Como ambas raízes são quadradas, nós podemos escrever uma única raiz e lá dentro o produto 2 vezes 7, que é 14. Portanto, isso aqui é igual a raiz quadrada de 14. A mesma coisa aqui, raiz cúbica de 5 multiplicado por raiz cúbica de 6. Como ambas as raízes são cúbicas, então a gente escreve uma única raiz cúbica e multiplica o 5 vezes 6, que vai dar 30. Então, raiz cúbica de 30 é o resultado final. Assim, nós podemos dizer que o produto de dois ou mais radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao produto dos radicandos desses radicais. Meio estranho, essa linguagem? Tudo bem, vamos depois lá para verificar alguns exemplos. Ele está querendo dizer o seguinte, observem aqui. Se você tem raiz quinta de 2 multiplicado por raiz quinta de 3 multiplicado por raiz quinta de 7. Se você tem 3 raízes e as 3 raízes são quintas, ele está querendo dizer o seguinte, que o produto de radicais de mesmo índice é o radical do produto, ou seja, você escreve a raiz quinta de 2 vezes 3 vezes 7. E quando você multiplicar 2 vezes 3 vezes 7, 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2 dá 42. Certo? Vamos seguir adiante. A propriedade distributiva na multiplicação de radicais. Já é do seu conhecimento, essa propriedade distributiva, desde a multiplicação dos números naturais lá no sexto ano, sétimo, oitavo, você viu, E agora a gente vai aplicar essa propriedade distributiva na multiplicação de radicais. Observe esse exemplo. Calcule raiz quadrada de 5 multiplicada por esse parêntese, 3 raiz de 2 menos raiz de 5. Nesse caso, a gente quer efetuar esse produto. Nós podemos tranquilamente aplicar aqui em radicais também a propriedade distributiva, que é multiplicar pelo primeiro termo e multiplicar pelo segundo termo, ou seja, você multiplica o número fora do parênteses por todos os termos do parênteses. Quando você faz raiz de 5 multiplicado por 3 raiz de 2, você vai ter aqui 5 vezes 3 raiz de 2, menos raiz de 5 vezes raiz de 5, está aqui, raiz de 5 multiplicado por raiz de 5. Tá? Veja bem aqui, como você tem, aqui é como se você tivesse 1, certo? Não parece, mas é como se fosse 1. Você multiplica o fator externo pelo fator externo e o interno pelo interno. 3 vezes 1 dá 3,
e 5 vezes 2 vai dar 10 lá dentro. Então, 3 raiz de 10 menos, aqui você coloca um radical, raiz quadrada, e faz 5 vezes 5, que você pode colocar 25 ou deixar na forma de potência 5 ao quadrado. Repete o 3 raiz de 10 aqui embaixo, menos 5 elevado ao quadrado, né? A raiz de 5 ao quadrado, aquela propriedade 1 que nós vimos lá, mais dessas aulas anteriores, o quadrado anula a raiz, então vai ficar apenas o 5. Como não são semelhantes, aqui nós temos 3 raiz de 10, aqui nós não temos raiz, então o resultado fica sendo 3. Outro exemplo, você tem aqui, ó, raiz de 3 mais 2 raiz de 2, multiplicando esse outro parênteses, raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Então, nós vamos multiplicar o primeiro termo pelo primeiro, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 3 ao quadrado, multiplica o primeiro pelo segundo, raiz de 3 vezes 5 raiz de 2, vai dar 5 raiz de 3 vezes 2, porque multiplica os termos internos, 3 vezes 2. Aí, o segundo pelo primeiro, 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 2 vezes 3, multiplica radicando por radicando, e 2 raiz de 2 vezes menos 5 raiz de 2. Sinal diferente negativo, fator externo por fator externo, 2 vezes 5, 10, e fator interno por fator interno, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Tá? Aqui na primeira raiz, raiz quadrada de 3 ao quadrado, de acordo com a propriedade 1, quadrado anula a raiz, sobra só o 3. Né? Aqui nós temos 5, 3 vezes 2 é 6, 5 raiz de 6, mais 2 raiz de 2 vezes 3, também vai dar 6, 2 raiz de 6, menos 10 que multiplica, ó, aqui o 2 ao quadrado, a raiz quadrada disso, a raiz cancela o quadrado, sobra só o 2, nós temos 10 vezes 2. Repete o 3, né? Aqui nós temos 10 vezes 2, isso aqui vai dar menos 20, coloco o menos 20 aqui para ficar logo o número inteiro ao lado de número inteiro, e o 5 raiz de 6 negativo ao lado do mais 2 raiz de 6, tá? Quando você fizer esse inteiro com esse inteiro mais 3 com menos 20, dá o sinal do maior e subtrai, 20 menos 3 dá menos 17. E menos 5 raiz de 6 mais 2 raiz de 6, sinal diferente, dá o sinal do maior também, e subtrai 5 menos 2 dá 3, e repete a raiz, 3 raiz de 6. Então, eis aqui o resultado final. Tudo certo? Muito bem. Vamos passar, gente, agora para a divisão de radicais de mesmo índice. Já vimos a multiplicação. A divisão é análoga, você vai fazer quase a mesma coisa, só que usando a propriedade da divisão. Nós sabemos que a propriedade, né, se não me engano, é a quinta propriedade que nós vimos lá em propriedade, raiz enésima do quociente, né, de A sobre B, é a raiz enésima do numerador sobre raiz enésima do denominador. Lembram disso? Né? Essa aqui foi a propriedade que nós vimos lá em propriedade, se não me falha a memória, essa era a propriedade 5, a P5. Nós vamos usar essa propriedade também só que no sentido contrário. Nós vamos ter, olha, a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, nós podemos colocar só uma raiz e todo mundo lá dentro, a raiz enésima do quociente A sobre B. Certo? Observe aqui essa divisão. Raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Nós podemos escrever, se preferirmos, na forma de fração, e aí usar uma única raiz para toda a fração. Raiz de 40 sobre raiz de 5, podemos escrever raiz de 40 dividido por 5, né? Ou deixarmos dessa forma, 40 dividido por 5, tanto faz. E 40 dividido por 5, seja na forma de fração ou assim, na forma tradicional, 40 dividido por 5 é 8. E quando você decompor o 8, né, você vai ter 2 raiz de 2. Porque não esqueça que raiz de 8 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 2 ao quadrado. Né? Então 2 ao quadrado sai da raiz, fica só o outro 2. Olha aqui o outro quociente, raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Pode ser escrito da forma de fração. E aí, como você tem duas raízes cúbicas, pode escrever só uma raiz cúbica de 96 dividido por 2. Quando você divide 96 por 2 dá 48. Quando você decompor 48, vai ficar 2 ao cubo vezes 3 vezes... Desculpa, 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Né? Não esqueça que a raiz é cúbica, então a gente vai separar um grupo de 3.
Vamos fazer essa decomposição só para a gente perceber direitinho. O 48. 48, quando você decompor, 48 dá por 2, que vai dar 24. 24 dá para dividir por 2, que dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 por 3 dá 1. Se a raiz fosse quadrado, nós agruparíamos de 2 em 2, mas a raiz é cúbica. Então vamos agrupar de 3 em 3. Então vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 2 vezes 3. Ó. Isso aqui é o 48 decomposto. Tudo bem? Então é isso que nós temos aqui. 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Quem está ao cubo, corta e sai da raiz. Esse 2 sai da raiz, fica aqui fora. E lá dentro vai ficar 2 vezes 3. Só que 2 vezes 3 a gente multiplica, é 6. Então o resultado é 2, raiz cúbica de 6. O quociente de radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao quociente dos radicandos desse radical. Mas não se prenda muito na frase, porque às vezes complica um pouco. Se prenda aqui no exemplo. Tá? Observe esses dois exemplos atentamente e verifique como é que a gente faz a divisão de dois radicais. Tá bem? Ok, então agora é sua vez de trabalhar. Aí tem um recado importante para você. Você vai resolver a tarefa, conferir com as respostas e corrigir, né, as questões que você errou. A primeira questão, você tem aí, efetuar as multiplicações e simplifique os resultados. Então, multiplique e simplifique os resultados. Certo? Segunda questão, a área de um trapézio é dado pela fórmula, isso aqui só para recordar a fórmula da área do trapézio, base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Certo? Então, o trapézio aqui tem a base menor é 20 raiz de 5, a base maior 30 raiz de 5 e a altura 10 raiz de 5. Você vai calcular a área segundo essa fórmula. Terceira questão, qual a expressão na forma mais simples possível que se obtém quando efetuamos a multiplicação? Você vai aplicar a propriedade distributiva aqui, multiplicar, e vai simplificar ao máximo o resultado. Quarta questão, qual é a expressão que representa o resultado da multiplicação a seguir? Você vai multiplicar esses dois números irracionais e vai simplificar para apresentar a resposta mais decente, né? Mais simples. Quinta questão, usando a multiplicação, escreva a expressão que representa cada uma das potências a seguir. Verifique que esses exemplos foi visto, né? Você tem aqui o quadrado da soma de dois termos. Você pode resolver de duas maneiras. Resolver por produtos notáveis, ou então fazer a definição de potência, né? Alguma coisa ao quadrado, por exemplo, esse parêntese elevado ao quadrado é o parêntese multiplicado pelo próprio parêntese. Das duas maneiras que você fizer, está tudo bem. Sexta questão, dê o resultado de cada uma das seguintes divisões. Você tem duas divisões, você vai dar o resultado correto. Sétima questão, você vai simplificar as duas expressões. Bem? Oitava questão, qual é o número que representa o quociente? Você vai dividir essa fração por essa fração e dizer o resultado, né, dessa operação. A seguir, você confere aqui com a resposta, né, para verificar os seus erros, corrija os seus erros, reflita sobre eles e refaça de novo aquelas questões que você errou. Tudo bem? Então, gente, mais uma vez obrigado pela companhia, pela atenção. Não esqueça de dar like, se inscreva lá no canal, deixe seu comentário. Isso vai permitir com que eu continue a fazer essas aulas que estão ajudando a vocês e a muitas outras pessoas. Para você ter uma ideia, o objetivo no início da pandemia era fazer essas aulas só para vocês, meus alunos. Tá? E coloquei, fui gravando os vídeos e publiquei no YouTube. Né? Para minha surpresa, com menos de um mês depois, eu estava com mais de 450 assinantes e mais de 1000 visualizações. Então, é muita gente sedento por matemática, precisando. Então, além de vocês, outros precisarão. Então, não esqueça de se inscrever no canal, gente. Dar like e deixar seu comentário. Muito obrigado e até a próxima.